Então não vamos inventar. Nós vamos buscar na Escritura para que ela nos diga o que isso significa. Se ela nos disser, saberemos. Se ela não nos disser, nós não saberemos. Aí não é feio você falar, eu não sei. E aí por que você não sabe? Você deveria saber. Não, por que eu deveria saber uma coisa que não me foi dito? Ninguém é obrigado a saber o que não foi dito. Esse é o grande problema. O povo quer ter resposta para tudo. E aí quando não tem, come uma feijoada e vai deitar. E aí vai sonhar. Aí os sonhos do outro dia se tornam a revelação a respeito daquele texto. Então, tome muito cuidado com isso. Eu digo isso porque, eventualmente, vários irmãos aqui mesmo do ministério me procuram, porque tem parentes, tem amigos, tem pessoas que nos confrontam, e confrontam a verdade pregada. Eu digo, olha, não tenha medo, não é? Não tenha medo da palavra, não tenha medo da verdade. Se tudo isso não for a verdade, vamos conhecer a verdade e vamos seguir a verdade. Algum problema ou não? Ah, pastor, mas então nós estamos vulneráveis? Olha, a verdade deve prevalecer sobre nossas vidas. Se aquilo que entendemos que é a verdade não for a verdade, você tem a obrigação de abraçar a verdade e abandonar o engano. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse é o caminho. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Eu quero falar algo brevemente aqui, para nós seguirmos no nosso calendário profético. Nós temos aqui o versículo-chave do Apocalipse, que é determinante. Qual é o versículo-chave? Capítulo 1, versículo 19. Por que é um texto-chave? Porque, como chave hermenêutica, ele determina que o Apocalipse, ele tem 3 momentos importantes e 3 momentos determinantes. O Apocalipse contém as coisas que João acabara de ver, como é dito, as coisas que viste, contém as coisas que são, de um presente histórico, como a nossa irmã colaborou semana passada com esse termo, foi muito bom, e então as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, se você tiver essa visão trina da Escritura, ou ternária que seja, né, que nós temos uma visão, uma teofania de Cristo, do Cristo glorificado, no capítulo 1, as coisas que são, compreendendo o período da história da igreja, desde a igreja do Pentecostes até a atual, que é Laodiceia, e do capítulo 4 em diante, seguindo as grandes revelações que terão lugar quando a era da igreja for concluída. Amém, queridos? E aqui eu quero falar algo aos irmãos, porque é extremamente importante. A questão das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Isso aqui é de uma seriedade muito grande. Uma vez que, o que são essas cartas do Apocalipse? Considere comigo. Quem dita essas cartas aqui? É o próprio Jesus, o próprio Cristo glorificado, Senhor da igreja, cabeça da igreja, é o bispo da igreja, é o pastor da igreja, o Senhor da igreja, é Ele quem diz essas cartas. Então isso é uma coisa muito séria. Vocês concordam? Se os textos de Paulo são sérios, imagine uma carta que o próprio Jesus declarou com suas palavras. Ora, levando em consideração que essas cartas, elas vão narrando profeticamente os principais acontecimentos que teriam lugar na igreja, sobretudo no que diz respeito à saúde espiritual da igreja do Senhor da terra, começando com Éfeso, a igreja do 1º século, e ali o Senhor vai discorrendo Esmirna, Pérgamo, demonstrando que essa igreja, inicialmente, ela perdeu primeiramente o primeiro amor. Não perdeu, ela abandonou o primeiro amor. Não é? O amor por Cristo. E logo ela vai se casar com o mundo. Pérgamo quer dizer exatamente casamento. Quando no 3º século a igreja se casou com Roma, se casou com a política, se casou com o mundo e se tornou, portanto, uma igreja mundana a ponto de receber um nome. Sabe quando a pessoa se casa com a outra, ela não recebe o nome da outra? Não é assim? A noiva
ao se casar com homens, pelo menos até então, era dessa maneira. Hoje parece que é um pouco relativizada essa questão. Mas não toma o sobrenome da outra, não é isso? Agora você imagine que quando a igreja se casou com Roma, ela passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Traz no próprio nome a sua identidade, o seu compromisso de casamento. Essa igreja se diz, é romana. E durou em 1000 anos até que viesse Sardes, a igreja da Reforma Protestante. E a Bíblia diz que essa igreja de Sardes, ela não concluiu a obra que ela começou. Olha, uma igreja que começou bem, mas que logo ela parou. Aí vem lá Filadélfia, a igreja do século 17, 18, das grandes missões, quando ela se deu corpo, alma e espírito para pregar e anunciar o evangelho no mundo todo, por isso uma igreja louvada, para então, século 19, 20 e 21, entrar aí a igreja de Laodiceia, uma igreja que se julga, materialmente falando, rica e abastada, a ponto de falar, eu não preciso de coisa alguma. Uma igreja que ela pode, inclusive, sobreviver sem Cristo.